Você já sentiu o peso do medo paralisar seus passos, mesmo diante de uma oportunidade incrível? Já se viu paralisado por circunstâncias que pareciam impossíveis de superar? A história que vamos contar hoje é sobre isso. Sobre fé, sobre medo e sobre um convite para o impossível que pode mudar a sua vida. Prepare-se para mergulhar em uma das passagens mais dramáticas e inspiradoras da Bíblia. Depois de um dia exaustivo, onde Jesus alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, um milagre que reverberou por toda a região, ele sabia que a euforia e a empolgação do povo poderiam levar a mal-entendidos. As pessoas maravilhadas queriam fazê-lo rei ali mesmo. Mas o propósito de Jesus era maior do que um trono terreno. Ele precisava de um tempo a sós, um reencontro íntimo com o Pai, para reequilibrar sua alma e alinhar seu espírito. Por isso, ele pediu aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para Cafarnaum, enquanto ele subia a montanha para orar. Era um momento de paz para o Mestre, mas um desafio crescente para seus seguidores. Enquanto Jesus estava em comunhão com o Pai, lá em cima na montanha, os discípulos enfrentavam um cenário completamente diferente, uma batalha pela sobrevivência no meio do mar da Galileia. Uma tempestade implacável se levantou, transformando a noite em um verdadeiro pesadelo. O vento forte e as ondas gigantescas chicotearam o pequeno barco de pesca, fazendo-o balançar violentamente de um lado para o outro. Eles remavam com toda a força, seus músculos queimando, seus olhos fixos na escuridão à frente, tentando desesperadamente avançar. Mas era inútil. O barco era apenas um pequeno brinquedo nas mãos da fúria da natureza. Cada onda uma ameaça iminente de virar a embarcação. Cansaço, frustração, desespero. A água começava a entrar no barco, encharcando seus pés, suas roupas, suas esperanças. O som ensurdecedor do vento e das ondas engolia qualquer tentativa de conversa e a visibilidade era quase zero. A única coisa clara era o perigo. Imagine o pânico crescendo entre eles. Cada discípulo, um pescador experiente, sabia que aquela tempestade não era comum. Eles conheciam o mar, mas aquele mar parecia querer engoli-los. Será que Jesus os havia esquecido? A pergunta muda devia ecoar na mente de cada um deles. Onde está o Mestre? Ele nos deixou aqui sozinhos para lutar contra isso, para morrer no meio dessa escuridão e fúria. Sentir-se abandonado no meio da tempestade, quando você mais precisa de ajuda, é uma experiência profundamente humana, e os discípulos, mesmo com Jesus, não estavam imunes a essa sensação avassaladora de solidão e vulnerabilidade. Eles estavam no limite de suas forças, físicas e emocionais, à mercê de uma força maior que parecia determinada a destruí-los. No auge desse desespero, quando a exaustão se misturava ao terror e a esperança parecia se esvair junto com a água que invadia o barco, algo impensável aconteceu. Por volta da 4ª vigília da noite, que era entre 3 e 6 horas da manhã, o ponto mais profundo da escuridão, quando a mente está mais exausta e propensa a alucinações, eles viram uma figura se aproximando. Não vinha de outro barco, pois não havia outros. Não vinha da terra, que estava longe demais para ser alcançada. A figura vinha andando sobre as águas. O choque foi imediato e profundo. Aquele que parecia ser um alívio transformou-se em um novo e aterrorizante mistério. É um fantasma, gritaram, suas vozes se misturando ao rugido do vento. Aquele medo primordial do inexplicável, do sobrenatural, do que desafiava toda a lógica e a experiência deles, os consumiu por completo. Seus corações batiam descompassados, apenas aterrorizados, paralisados, esperando o fim. Mas então, em meio ao uivo do vento e ao estrondo das ondas, uma voz. Uma voz que, mesmo em meio àquele caos ensurdecedor, ecoou com uma autoridade inquestionável e uma paz sobrenatural. Coragem, sou eu, não tenham medo. Era Jesus. A mesma voz que acalmou a tempestade em outra ocasião, agora acalmava não apenas seus corações apavorados, mas de alguma forma
até a própria fúria do mar ao seu redor. O vento parecia ceder, as ondas pareciam se amansar em sua presença, antes mesmo dele tocar no barco. Era a prova irrefutável de que a natureza se curvava à sua palavra e de que a esperança, mesmo na escuridão mais profunda, sempre encontra um caminho para se manifestar. E é aqui que a história ganha um novo protagonista, alguém com quem muitos de nós nos identificamos: Pedro. Impulsivo, apaixonado, muitas vezes falho, mas sempre cheio de uma fé ousada que, apesar de tudo, o fazia dar um passo à frente. Ele ouviu o "sou eu" de Jesus e, em vez de simplesmente se acalmar no barco, fez um pedido extraordinário, quase inacreditável. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pense na audácia de Pedro nesse instante. Os outros discípulos estavam aliviados, exaustos, talvez até envergonhados por terem confundido Jesus com um fantasma. Mas Pedro, a chama da fé dentro dele se acendeu. Ele não queria apenas ser salvo no barco, ele queria viver o milagre, ele queria participar daquele impossível. Era a sua natureza, essa mistura de paixão e impulsividade que o impulsionava a buscar a proximidade com o Mestre de uma forma que ninguém mais ousava. Ele queria a prova real, a experiência pessoal e, mais do que tudo, queria estar onde Jesus estava. E a resposta de Jesus? Simples: vem! Jesus estendeu a mão e Pedro, com uma mistura de excitação e apreensão, um sopro de coragem sobrepondo o medo, começou a sair do barco. Imagine o vento chicoteando seu rosto, o cheiro salgado do mar, o balançar do barco sob seus pés. Seus irmãos, os outros discípulos, talvez olhassem com uma mistura de admiração e incredulidade. Ele realmente está fazendo isso? Devem ter pensado. Mas Pedro, com os olhos fixos na figura de Jesus, que era ao mesmo tempo humana e divina, deu o primeiro passo. Água que momentos antes era um terror e o engoliria sem piedade, agora se solidificava de forma sobrenatural sob seus pés. Um passo, água firme; outro passo, o impossível se manifestando, não em um flash de luz, mas em cada movimento, em cada pisar que desafiava a física. Era um milagre em tempo real, um convite pessoal para Pedro experimentar o que parecia inatingível. Ele estava fazendo o impossível e estava fazendo-o por causa de Jesus. Ele estava literalmente caminhando sobre seus próprios medos, sobre a incerteza, sobre a força da natureza, impulsionado por uma única palavra: vem. Pedro estava andando sobre as águas. Por um instante, ele experimentou o que nenhum outro homem havia feito. Aquele que antes era apenas um pescador, agora desafiava as leis da natureza pela sua fé. A sensação de poder, de estar em comunhão direta com o divino, deve ter sido inebriante. O vento e as ondas, que antes eram um terror, agora eram apenas um detalhe ao redor do seu foco em Jesus. Ele era invencível, inafundável, enquanto seus olhos permaneciam fixos no Salvador. Mas então, algo mudou. A mente de Pedro, sempre prática e por vezes ansiosa, registrou o que os olhos viram ao redor. Ele desviou o olhar. Deixou de focar em Jesus, o único que poderia sustentá-lo sobre o impossível. Em vez disso, focou no vento violento que agora parecia querer derrubá-lo, nas ondas ameaçadoras que se erguiam como montanhas ao seu redor, cada uma parecendo gritar: você vai falhar. O barulho do vento e das ondas, que antes era abafado pela sua fé, voltou a ser ensurdecedor, e a visão do mar agitado se tornou esmagadora. Aquele medo, que estava adormecido pela euforia da fé, acordou com força total e o engoliu. Foi um medo visceral, um pânico que o puxou para baixo mais rápido do que qualquer onda, mais rápido do que ele pudesse reagir. A lógica, as circunstâncias, o pavor de se afogar, tudo se tornou mais real do que o milagre que ele estava vivendo. Ele começou a afundar e o desespero tomou conta. Senhor, salva-me!
Ele clamou em um momento de pânico que ecoa a fragilidade da nossa própria fé quando somos confrontados com as circunstâncias avassaladoras da vida. É um splash de realidade que nos lembra. Tirar os olhos do que nos sustenta, do nosso ponto de fé, é o caminho mais rápido para o fundo. É o ponto onde a realidade do medo supera a promessa do milagre. Pedro, o mesmo que momentos antes caminhava sobre as águas, agora estava se debatendo. É a natureza humana em sua essência, a facilidade com que nos distraímos, a força do medo que nos faz duvidar, mesmo quando a evidência do milagre está bem diante de nós. Aquele instante de dúvida, aquela fração de segundo onde a atenção se deslocou, foi o suficiente para o seu corpo obedecer à lei da gravidade e não mais à lei da fé. Ele não duvidou de Jesus, mas de sua própria capacidade de continuar, e essa dúvida se manifestou na perda de seu foco. Mas aqui está a beleza da graça de Jesus. Imediatamente, sem hesitação, sem demora, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele não o deixou afogar. Com doçura, mas com a verdade, Jesus o repreendeu. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Não foi uma condenação, mas um ensinamento, um convite à reflexão. Ao voltarem para o barco, no momento em que Jesus e Pedro pisaram de volta a bordo, o vento cessou e o mar se acalmou completamente. Os discípulos, que haviam testemunhado tudo, caíram de joelhos maravilhados, percebendo mais uma vez a divindade e a autoridade absoluta de Jesus sobre toda a criação. Um silêncio reverente preencheu o barco, enquanto a grandiosidade do que acabara de acontecer se manifestava. Se você quer ver mais histórias como essa, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder as novidades. Essa história, tão rica em detalhes, é um convite poderoso para cada um de nós. Quantas vezes o medo das ondas em nossas vidas, dívidas, problemas de saúde, incertezas profissionais, desafios familiares, nos impede de dar o primeiro passo. Jesus nos chama para andar sobre o impossível, para ousar crer que com Ele o extraordinário é possível. Mas Ele também nos lembra que o foco nele, a fonte de todo poder, é absolutamente fundamental. Que tempestades você está enfrentando hoje? Qual o medo que tenta te afogar? Confie, estenda a mão. Ele está lá, sempre pronto para te segurar, mesmo quando sua fé vacilar. A história de Pedro nos mostra que o erro não é o fim, mas um convite ao resgate. Que a sua jornada seja marcada pela coragem de Pedro e pela certeza do abraço de Jesus. Fortaleça sua fé com o livro devocional que está na descrição do vídeo. Deus te abençoe.